Olá, queridos! Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua mente e o seu coração nesse dia. Nós estamos vivendo dias onde muitos têm falado sobre a volta de Jesus. Cada um tem uma opinião, uma visão ou até uma revelação de como será esse dia. Existem aqueles que acreditam que será agora, por causa das guerras e desastres que estão acontecendo, mas o que será que Jesus realmente nos disse? Hoje eu compartilho com você 5 fatos sobre a volta de Jesus, de acordo com o que o nosso Mestre nos ensinou. E eu tenho certeza que essa mensagem falará ao seu coração, por isso escute com muita atenção. Vejamos o que diz em Marcos 13, a partir do verso 1. Quando ele estava saindo do templo, um dos seus discípulos lhe disse: "Olha, mestre, que pedras, que edifícios!" "Você vê essas construções grandiosas?" perguntou Jesus. "Não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada." Tendo Jesus sentado no Monte das Oliveiras, de frente para o templo, Pedro, Tiago e João e André lhe perguntaram em particular: "Dize-nos, quando acontecem essas coisas? Qual será o sinal de que está prestes a cumprir-se tudo isso?" Jesus começou a dizer: "Tenham cuidado de que ninguém os engane. Muitos virão em meu nome dizendo sou eu e enganarão a muitos. Quando ouvirem falar de guerras e rumores de guerras, não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares e também haverá fome. Essas coisas são o princípio das dores. Fiquem atentos, pois vocês serão entregues aos tribunais e serão açoitados nas sinagogas. Por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e de reis como testemunho a eles. É necessário que antes o evangelho seja pregado a todas as nações. Quando os prenderem e os levarem a julgamento, não se preocupem com o que vão dizer. Digam somente o que for dado a vocês naquela hora, pois o Espírito Santo é que falará, e não vocês. O irmão entregará à morte outro irmão, e o pai entregará o filho. Filhos se rebelarão contra os pais e os matarão. Todos odiarão vocês por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quando vocês virem o abominável da desolação no lugar onde não deve estar, quem lê entenda. Então, os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver no telhado da sua casa, não desça nem entre para tirar dela coisa alguma. Quem estiver no campo, não volte para pegar o seu manto. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas, para as que estiverem amamentando. Orem para que isso não aconteça no inverno, porque aqueles serão dias de tribulação como nunca antes houve desde o princípio, quando Deus criou o mundo, e até agora nem jamais haverá. Se o Senhor não tivesse abreviado tais dias, ninguém sobreviveria, mas por causa dos eleitos, dos escolhidos, ele os abreviou. Se então alguém disser, vejam, aqui está o Cristo, ou então vejam, ali está ele, não acreditem. Pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão sinais e maravilhas para, se possível, enganar até os escolhidos. Por isso, fiquem atentos, eu os avisei antecipadamente. Mas naqueles dias, após a tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz e as estrelas cairão do céu, e os poderes celestes serão abalados. Então verão o Filho do Homem vindo das nuvens com grande poder e glória, e ele enviará os seus anjos, reunirá os seus eleitos dos 4 ventos, dos confins da terra até os confins do céu. Aprendam a lição da figueira. Quando os ramos se renovam e as suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem acontecer essas coisas, saibam que o tempo está próximo às portas. Em verdade lhes digo que não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Esse vídeo poderia muito bem terminar aqui, porque o próprio texto nos revela com muita clareza tudo o que vai acontecer.
Mas eu quero compartilhar com você o que Deus trouxe ao meu coração. Quero compartilhar com você aquilo que me saltou aos olhos em meio a tanta informação e a tanta revelação enquanto eu lia essa passagem. Em primeiro lugar, Jesus compara os tempos finais com o momento em que um bebê vai nascer. Ou seja, as dores de parto, elas não diminuem. Na realidade, elas vão aumentando gradativamente, hora após hora, até o nascimento. Isso significa para nós que as coisas não vão melhorar e por isso que o Mestre nos diz: não vos enganeis. Em segundo lugar, diz que o caos mundial é só o início. Tenho visto muitos vídeos nos últimos dias, em todo lugar, de pessoas dizendo que a qualquer momento o Senhor voltará. Mas não é isso que a palavra revela. Esse caos, as guerras, os terremotos, o super El Niño e tudo isso está sendo permitido por Deus para que sirva de alerta. Um bom exemplo é quando vamos pegar um avião. Nós ouvimos várias chamadas antes que finalmente o portão de embarque se feche. Então, tudo isso que está acontecendo funciona como chamadas no megafone de Deus para que os escolhidos não fiquem distraídos e para que as pessoas sejam movidas ao arrependimento e à salvação. Nós sabemos, e isso é muito nítido em nossas vidas, que existem pessoas que só se sentem movidas e impelidas a buscar ao Senhor ou a pensar na existência de Deus, na existência da fé, através do sofrimento. E é por isso que essas dores, esses princípios de dores são tão importantes. Em terceiro lugar, o Evangelho será pregado em todas as nações. Mas você percebe o meio pelo qual a mensagem será espalhada? Veja novamente o que diz o verso 9. Fiquem atentos, pois vocês serão entregues aos tribunais e serão açoitados nas sinagogas por minha causa. Vocês serão levados à presença de governadores e de reis como testemunho a eles. É necessário que antes o evangelho seja pregado a todas as nações. O meio pelo qual todos finalmente ouvirão a mensagem seremos nós. É claro que não posso afirmar aqui que todos seremos levados literalmente a tribunais, todos seremos presos, porque isso só Deus sabe, mas perceba que será a prisão dos cristãos, os interrogatórios, as audiências e toda a perseguição que nos colocará diante do mundo, diante das telas, diante das câmeras, para que eles vejam o testemunho da verdade publicamente. Em quarto lugar, Jesus nos adverte sobre o apego às coisas. Ele nos alerta sobre não se apegar ao ponto de querer voltar. Ele sabia que tipo de sociedade seria essa. Vivemos uma era onde somos levados o tempo todo a desejar coisas. As redes sociais, o apelo da mídia, tudo ao redor tenta nos convencer de que precisamos de mais alguma coisa. O meio cristão não está distante disso. O mercado que se aproveita da nossa fé nunca antes lucrou tanto. Só que isso é uma grande isca. E eu não estou dizendo que comprar e adquirir coisas boas seja pecado, mas a isca está no coração. Quando as coisas passam a ser tão amadas por nós que poderão nos levar a esse cenário descrito por Jesus, de querer voltar para buscar algo e acabar perdendo o timing das coisas. Em quinto lugar, finalmente o Senhor virá e nos resgatará. Depois disso, aqueles que ficarem beberão do cálice da ira de Deus, desejarão a morte, mas não encontrarão. Então o que Deus requer de nós é que tenhamos nosso coração centrado no lugar certo, tendo discernimento diante de tudo o que vemos e ouvimos, para que a multidão de enganos não nos arrebate. E se enquanto você ouvia essa mensagem, o Espírito Santo te incomodou sobre algo, não adie mais. Hoje é o dia de você deixar de lado o pecado, o embaraço, os enganos e tudo aquilo que está prendendo a sua caminhada com Jesus. Nós não sabemos se isso tudo acontecerá no próximo ano ou daqui 5, 10 anos. Não cabe a nós saber datas, esses detalhes, mas a decisão é para hoje, é para agora. Neste dia, o Senhor te chama para questionar
tudo que você considera precioso, questionar tudo aquilo que ocupa lugar em seu coração e em sua mente e voltar-se mais para a palavra, permitir que ela revele a você o que precisa ser mudado. Amanhã pode ser tarde demais. E se você deseja dar esse passo hoje e realmente buscar a face do Senhor como nunca antes, ore comigo nesse momento. Ó Deus, nós colocamos a nossa vida em Tua presença nesse dia. Te agradecemos pela Tua graça e pela Tua misericórdia. Te agradecemos porque o Senhor sempre fala conosco. Te pedimos nesta hora, Deus, que o Senhor perdoe os nossos pecados, que o Senhor nos lave de todo pecado, de toda injustiça, porque nesse dia nós rendemos o nosso coração a Ti verdadeiramente. Te pedimos que o Senhor sonde os nossos corações, nos perdoe, Deus, e nos ajude a realizar a Tua vontade. Que o Senhor venha mover as nossas mentes e os nossos corações com graça e com misericórdia, para que tenhamos força para buscar a Tua face e deixar para trás aquilo que não Te agrada. Te pedimos que o Senhor estenda a Sua mão em direção a nós, estabeleça o Teu reino de justiça, de santidade, de arrependimento em nossas vidas. Que verdadeiramente, Senhor, o nosso arrependimento dê frutos e não seja apenas palavras, Deus. Em nome de Jesus, Pai, que o Teu Espírito venha nesse dia nos revelar exatamente o que precisa ser mudado, nos levar a este lugar de intimidade, de busca pelo Senhor. Ó Senhor, tira-nos, Deus, do lugar de nos mover apenas pela vontade, ficar esperando a vontade, ficar esperando a emoção aparecer, para que venhamos buscar ao Senhor, mas que independente de sentir ou não sentir, de ver ou não ver, de compreender ou não compreender, que possamos buscar a face do Senhor, simplesmente porque sabemos que é isso que o Senhor espera de nós. Em nome de Jesus. Amém. Se essa palavra alcançou seu coração, deixe o seu like, o seu comentário, inscreva-se e compartilhe. Que Deus te abençoe.